Na Rádio Bandeirantes, AgroMais. Oi, Lilian, tudo bem? Seja bem-vinda novamente ao Bora Brasil. Você estava sumida, deu uma sumidinha? Pois é, tudo bem, Joel, tudo bem? Ana, todos os ouvintes. O Márcio voltou de férias, né? Ele aqui que é o nosso anfitrião sempre aqui de falar de agro, né? Então deu a oportunidade para mim hoje, ele não podia, então hoje e amanhã estarei com vocês. Que legal. Ô Lilian, a gente sempre fala com preocupação das fontes de combustíveis, né, que são esgotáveis. Por exemplo, a gasolina. É algo que preocupa o mundo, não preocupa o Brasil, mas preocupa o mundo inteiro. E o Brasil tem uma condição enorme de produzir combustíveis de fontes renováveis. Por exemplo, o etanol, que ele é produzido da cana principalmente, né? Como é que está o Brasil hoje na produção de etanol, né? Quais são as principais culturas? O que envolve o etanol aqui no Brasil? Muito bom, Joel. Você tocou num ponto importantíssimo, o etanol como uma fonte de energia renovável, né? O Brasil vem ampliando cada vez mais nesse sentido. Aqui no Brasil a gente produz muito etanol de cana, mas os Estados Unidos, que são os maiores produtores mundiais, produzem etanol de milho. E aqui no Brasil a gente está crescendo muito nesse sentido também, principalmente em Mato Grosso, que é o maior estado produtor de milho, já tem muitas usinas produzindo também o etanol a partir do grão. Mas, claro, aqui em São Paulo principalmente, em vários outros estados, Mato Grosso do Sul, né? Que a gente tem aí grande produção de etanol a partir da cana de açúcar. E olha, um dado aí interessante que eu trouxe para vocês, a gente é o segundo maior produtor e consumidor de etanol do mundo e os preços médios do etanol vêm subindo um pouquinho aí. Na semana passada, em 11 estados e também no Distrito Federal. A gente está, né, o pessoal que está abastecendo aí pode ter sentido já isso no bolso aí, né? Também um pouquinho de aumento em relação à gasolina. E isso por parte aí também, Joel, tem um pouco a ver com a safra. A gente está tendo a colheita agora da cana, né? Mas muito da safra que está sendo colhida está indo para a fabricação do açúcar. Né? A gente sentiu aí no começo da pandemia essa redução de carros na rua, tudo isso fez com que as usinas optassem mais pelo açúcar, mas isso mesmo antes também da pandemia, elas já estavam considerando produzir mais açúcar por conta do preço internacional melhor. Né? Então as usinas viram aí que o preço do açúcar... A gente está exportando mais açúcar. Mais açúcar e alguns fornecedores aí está exportando açúcar, adocicando lá fora e deixando o preço mais salgado do álcool aqui. Tá Na certo verdade, não. Tem os lados aí, né, do mercado também, e às vezes acaba sobrando muito também etanol aqui no mercado. O setor sofreu muito no começo da pandemia, tivemos aí até linhas de financiamento para estocagem, porque estava sobrando etanol e aí estava o preço lá embaixo. Então as usinas que têm essa opção, né, de produzir ou açúcar ou etanol, porque tem toda a questão de maquinário lá, não é também, hoje eu vou produzir açúcar. É uma programação também, né? Programação, exatamente. Então, já tinha essa programação antecipada aí na safra de produzir mais açúcar. Mas é interessante, né? A gente conhecer um pouquinho esse mercado. Claro, e eu acho que temos que estimular mais a produção de álcool aqui no Brasil. Também acho. Muito mais. Eu me lembro bem que muitas usinas quebraram no passado, usinas produtoras de álcool, que enfrentaram uma crise enorme. Logo depois veio o Proálcool, né, para tentar dar um fôlego para essas usinas. E eu não entendo, fico por entender. Por que é que a gente não estimula a produção de álcool aqui no Brasil? Não é? Tinha que estimular mais para deixar o preço bem baixinho para a gente. Para a gente ter condição de se deslocar de um jeito mais suave, viu, Ana? Que aí tem a competitividade também com o preço da gasolina, né? Tanto que muitas vezes, misteriosamente, a gasolina sobe, o álcool sobe também, né? Alinhado, mesmo sem ter né? relação direta, porque senão há um prejuízo muito evidente. Mas em São Paulo, pelo menos, o preço do álcool subiu nas últimas semanas, mas parou num nível ainda bem razoável. Bem né? competitivo. E tem Por uma causa da conta, crise. tem uma conta interessante também. Para o álcool compensar aí no seu tanque, aí no seu carro, na bomba, ele tem que estar com um preço menor do que 70% da gasolina. Isso. Por exemplo, se a gasolina custasse R$1, o álcool teria que custar abaixo de 70 centavos para valer a pena, porque o carro acaba consumindo um pouco mais. Isso. O álcool ele rende pouco rende menos. mais. Ele faz o carro ter mais ganho no motor, porque ele tem uma octanagem maior, o carro acelera mais, consegue ter mais explosão, mas ele gasta mais do que a gasolina. Então por isso que tem que ter essa conta aí. Até para quem quiser, né, fazer, pega o preço do litro de etanol
divide pelo preço do litro da gasolina e aí o resultado tem que ser inferior a 0,7%. Ixi, aí a conta fica difícil. Tem que ser matemático para abastecer o carro. Chega lá na bomba e fala, vai ser álcool ou a gasolina? Pega lá a Só um calculadora do minutinho. celular, só um minutinho que eu vou Isso, ver. faz a conta. Mas é bom Agora, é bom fazer mesmo para você claro. gastar o seu dinheiro da maneira mais prudente. Agora você comentou da questão do etanol, né, da gente incentivar, e o biodiesel também, né, o setor produtivo, no caso o agronegócio, a gente produz muito biodiesel a partir da soja, Mamona. girassol, mamona. Também é importante a gente incentivar isso para que a gente consiga utilizar as nossas matérias-primas, né? A gente vê a mamona, às vezes, em terreno baldio e jamais imagina que ali pode sair um óleo, pode sair um combustível. Né, Ana? Você já viu a mamona, lógico? Já vi uma mamona. Aquela bichinha redonda, cheia de espinho. Inclusive, eu brincava muito Lembra quando era um pouquinho moleque. o Corona, né? É verdade, a imagem do Corona. Quando eu era moleque, a gente fazia guerrinha de estilingue com mamona. Eu levava cada estilingada de mamona. É bem gostoso. É. Tranquilo. Brincadeira tranquila. Uma vez uns amigos me cercaram no telhado e eu fugindo. E os caras me bombardeando de mamona. Por isso que eu tenho um conhecimento mamonístico. Entendeu? Nunca me esqueci. Isso é um trauma, né? Pô, Você sabe. Com certeza. Igual o trauma da altura. Eu já falei aqui da ponte então. lá, que eu ia pro colégio, ô Lilian. Aí tinha que passar por uma ponte que tinha ali uns 5, 6 metros de altura. Vocês perceberam que a cada fala eu aumento um pouco a altura, né? Então eu ficava com medo. Olhava lá para baixo e falava, meu Deus do céu. Aí eu fiquei com trauma de criança. Hoje eu tenho medo de altura. É. Ô Lilian, muito obrigado, viu? Agradeço. Grande abraço a você. Até amanhã, né? Amanhã é você também aqui. O Márcio foi dar uma passeada? Tem alguns outros compromissos aí bem no horário, né? Mas tudo Legal. relacionado ao agro também. Então tá bom, Lilian. Um grande abraço para você. Valeu.